Olá, meu nome é João Vitor Alcântara, sou do Colégio Aprendiz Futuro em São Paulo e estudo o terceiro ano do ensino médio. O nome da minha pesquisa é Casca dos ovos de larvas de Drosophila melanogaster como possível fonte de células-tronco adultas. A pesquisa ela parte do pressuposto de que, de acordo com a renomada cientista na área de células-tronco Lígia Pereira, existe apenas um único meio da utilização dessas células-tronco em terapias celulares, que no caso é no transplante de medula óssea para tratamento de doenças no sangue. E de que os outros tipos de terapias celulares envolvendo doenças humanas estão em fase experimental. Além disso, existe um outro fator preocupante que limita a utilização dessas células-tronco, que no caso é a carência de pesquisas científicas envolvendo os mecanismos moleculares e biológicos dessas células, uma vez que as pesquisas sobre esse tipo celular são de alto custo. Sendo assim, toda essa falta de conhecimento, toda essa falta de investimento desencadeiam problemas na purificação, na caracterização e na diferenciação in vitro dessas células. Sendo assim, a presente pesquisa tem como solução encontrar e investigar uma nova fonte de células-tronco que seja acessível para que seja encontrada apenas em regiões do mundo, mas sim no mundo inteiro, e possibilitando que a comunidade científica desfrute dessa fonte de baixo custo para que não haja barreiras financeiras nas pesquisas relacionadas a esse tipo de célula, e que seja inesgotável para não haver o limite de cultivo desse tipo celular e principalmente com mecanismos moleculares semelhantes de humanos, uma vez que a pesquisa tem como proposta uma nova fonte que possibilite novos conhecimentos para o tratamento de doenças humanas. Consecutivamente, o objetivo geral da pesquisa é investigar a ocorrência de células-tronco adultas na casca dos ovos de larvas de Drosophila melanogaster, que nada mais são que monstros encontrados em diversas regiões do mundo, e uma vez que a casca ela é um resíduo biológico, sendo assim, a sua obtenção é de baixo custo, e de acordo com a literatura científica, a mosca da espécie Drosophila melanogaster possui mecanismos muito semelhantes de humanos. Correlacionando ao objetivo geral da pesquisa com os ODS, que são propostos pela ONU, ela promove o bem-estar da população, uma vez que todo o conhecimento que será obtido a partir dessa fonte promoverá o desenvolvimento de novas pesquisas, acarretará em avanços na medicina regenerativa e em futuras terapias celulares envolvendo doenças humanas. É necessário ressaltar que toda a pesquisa é pioneira, uma vez que não existe nenhum artigo científico ou trabalho acadêmico que relate uma investigação de células-tronco na casca do ovo. Sendo assim, todas as metodologias foram oriundas e criadas dos próprios pesquisadores, e a partir disso foram criadas três metodologias. A primeira metodologia é nomeada de metodologia in natura, uma vez que os exemplares de Drosophila foram isolados em placas de Petri contendo agar, e durante o período de um dia foi aguardado a deposição desses ovos e a eclosão deles. Após isso, a ideia central é de que, a partir do momento que os ovos se rompessem, as cascas ficassem não agar. E isso foi o que houve. Entretanto, quando elas foram isoladas e colocadas em um microscópio, foi notada a presença de micro-organismos, comprometendo totalmente a amostra. Sendo assim, foi primordial a criação de uma segunda metodologia, que foi nomeada de metodologia de centrifugação, onde os ovos foram isolados da placa de agar e passaram por um processo rígido de limpeza para retirar qualquer tipo de micro-organismo. A partir disso, eles foram colocados em Eppendorfs adaptados com peneiras celulares e colocados em uma centrífuga. Primeiramente, foi aplicada uma velocidade muito baixa durante um período de 10 minutos. Após esse período, foi constatado que os ovos não se romperam. Portanto, o mesmo Eppendorf com esses ovos foram colocados na mesma centrífuga, porém foi aplicada uma velocidade maior durante o período de 1 minuto. Após esse período, foi constatado que os ovos se romperam, entretanto as cascas se desintegraram. Sendo assim, foi concluído que na segunda metodologia não houve êxito, uma vez que, quando com a baixa, eles não romperam e quando com a alta, a casca se desintegraram. Portanto, essa metodologia será mais explorada para que seja encontrada uma velocidade intermediária entre os dois polos e assim ocorra a obtenção dessas cascas íntegras. A partir da primeira e da segunda metodologia que não obtiveram êxito, foi necessária a criação de uma terceira metodologia, no qual foi nomeada de perfuração por agulha esterilizada, onde os ovos foram novamente isolados a placas de agar, passaram por um processo rígido de lavagem e foram perfurados por essas agulhas. E as cascas foram isoladas e passaram novamente por um processo rígido de lavagem para retirar qualquer tipo de resquício das células do ovo. A partir da lavagem, elas foram em uma placa de Petri contendo o meio alfa-men, que é o meio para células-tronco, sorofetal bovino inativado, antibióticos para não haver qualquer tipo de contaminação. A partir do momento que a placa foi finalizada, ela foi incubada em uma estufa a 37 graus Celsius e 5% de CO2, de acordo com o LISA e toda a metodologia utilizada na obtenção de células-tronco humanas. Resultados. Nos primeiros dias de análise foi constatado que, a partir do momento que a casca é colocada no meio de cultivo,
ocorre o desprendimento de partículas que começam a se deslocar em direção ao meio de cultivo. Além disso, também foi constatado a existência de interação célula-célula, que também é muito presente nas células-tronco. Uma vez que as células descobertas elas começaram a se aglomerar e se desenvolverem de maneira acumuladas no meio. Durante as análises laboratoriais, as células descobertas também possuem uma outra propriedade das células tronco humanas, que é de plástico aderente. Outro aspecto encontrado durante a análise laboratoriais, além da aderência à placa, que é uma característica dessas células encontradas, é de morfologia fibroblastoide. Morfologia fundamental para a identificação de células tronco, uma vez que, quando você pega uma meia de cultura de fibroblastos e uma meia de cultura de células tronco adultas, é muito difícil de se distinguir. Portanto, essa é uma outra forte suposição de que as células descobertas na casca do ovo sejam realmente células tronco. Conforme a Sociedade Internacional de Terapia Celular, existem 3 requisitos fundamentais para que uma população de células seja realmente células tronco. O primeiro requisito é de que elas sejam plástico aderentes ao meio de cultura exposto. O segundo requisito é de que elas sejam positivas para alguns tipos de marcadores moleculares e negativas a outros. E o terceiro requisito é de que essas células se diferenciem em 3 tipos celulares: os osteoblastos, os condrócitos e os adipócitos. E embora os resultados atuais apresentem apenas o primeiro requisito, a plástica aderência é uma forte suposição de que as células encontradas na casca do ovo sejam realmente células tronco. O maior desafio da pesquisa foi a criação de uma nova metodologia para a isolação dos ovos sem contaminação alguma, uma vez que não existem artigos científicos e nem trabalhos acadêmicos que expressem uma maneira de isolar esses ovos sem haver a contaminação. Sendo assim, a pesquisa foi pioneira nesse quesito. A maior dificuldade da pesquisa foi encontrar um laboratório que aceitasse desenvolver uma pesquisa relacionada a células de mosca, pois esse tipo celular possui uma grande taxa de contaminação, e assim poderia ser um grande risco para o laboratório. E atualmente, a maior dificuldade é comprovar que a população de células encontradas sejam realmente células tronco, uma vez que não existem artigos científicos que padronizam a maneira certa de provar que essas células são realmente células tronco. O impacto da pesquisa até então é elevado, uma vez que foi criada uma nova metodologia que obteve êxito, e assim foram encontradas células no resíduo biológico que é descartado na natureza. Quebrando o novo tabu da biologia, pois foi comprovado que existe algo vivo, no caso dessas células, na casca do ovo. Além disso, também foi encontrada uma possível fonte de células-tronco que é de baixo custo, inesgotável e com mecanismos biológicos semelhantes de humanos. Sendo assim, caso seja comprovado que essas células sejam realmente células-tronco, novas pesquisas científicas do mundo inteiro poderão ser realizadas, criando novos conhecimentos, acarretando num impacto também social, uma vez que isso irá promover o bem-estar da humanidade. Todo esse conhecimento será reajuntado e organizado para a criação de novas terapias celulares que acarretarão no tratamento de diversas doenças humanas.